Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse bate-papo sobre o projeto cultural Patrimônio Cultural Londrinense, Bens Tombados, Itens Listados e os Instrumentos de Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural de Londrina. Bom, estamos aqui eu e o Leandro Henrique Magalhães, nós somos sócios da Edu Criativa, e vamos falar para você um pouco sobre esse projeto, né, que é um projeto de realização de um curta-metragem sobre os bens tombados da nossa cidade, né, de Londrina, uma cidade que está agora comemorando os seus 90 anos e que, né, graças ao recurso da Lei Paulo Gustavo, está podendo, né, ser viabilizado um projeto como esse que pretende valorizar itens da memória da nossa cidade, né? Então, vamos começar o bate-papo, né, Leandro? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Caio? Tudo bem aí, pessoal que está nos acompanhando nessa nossa live, né, para falar um pouquinho do nosso projeto. É sempre bom falar sobre patrimônio cultural, né, uma área aí que eu venho atuando há praticamente 2 décadas, né, e me envolvendo com vários projetos que abordam o tema, e agora com o audiovisual, né, junto com o Caio, que é uma referência nessa área, né, de audiovisual. Acho que isso é bacana aí na Edu Criativa, né, Caio, porque a gente conseguiu aliar expertises, né, então a minha área aí que eu venho trabalhando no patrimônio, né, minha formação na área de história ajuda bastante nisso, com esse olhar, né, voltado para o audiovisual que o Caio traz, né, para a gente. Então é um projeto que eu vejo que tem um papel muito importante para a cidade, em especial nesse ano que nós estamos comemorando 90 anos, e é claro que 90 anos não fica nos 90, né? Ele é um 90. Sim. E a gente tá já que inicia uma contagem para o 100, né, Caio? Então, estamos olhando já à frente. Pois é, a gente hoje, né, fala muito do audiovisual, cada vez mais a informação chega, né, ou é consumida por meio do audiovisual. Então, também, a partir dessa junção, né, Leandro, a gente tem a felicidade de ser sócios, como você destacou, com expertises diferentes, e a gente pode juntar essa questão da memória com o audiovisual e poder manifestar isso através de produções como esse curta-metragem sobre os bens tombados de Londrina, né? Acho que cabe aqui destacar também que eu mencionei a Lei Paulo Gustavo, e esse recurso chega para a gente para viabilizar esse projeto por meio de um edital lançado pela Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, né? Então, também valorizar aí todo o esforço da equipe da Secretaria de Cultura para que os recursos da Lei Paulo Gustavo, que são disponibilizados pelo Ministério da Cultura, pudessem chegar aqui ao município de Londrina e a gente tenha a oportunidade, né, de executar ações como essa. E aí, né, Leandro, quando a gente fala de patrimônio, fala de bens tombados, a gente está falando de uma série de ícones da nossa cidade, né? Como é que você vê isso? Bom, Caio, quando a gente fala em patrimônio cultural, a gente está falando de memória, né? E memória que vincula a ideia de identidade, né? Então, a identidade é aquilo que me une, são aqueles elementos que fazem, que demonstra que eu, que você, que quem está nos assistindo agora, possamos nos entender enquanto pertencentes a uma cidade, né? Então, a identidade está sempre alinhada com a ideia de pertencimento. Então, eu me identifico, né, com a cidade a partir de alguns elementos, e esses elementos, né, que a gente está chamando aqui de bens culturais, do patrimônio, né, cultural, que dá essa unidade, e esse sentimento, esse senso, né, de pertencimento. O patrimônio cultural, o bem cultural, ele não é necessariamente algo material, mas geralmente a gente, né, enxerga o bem cultural com mais facilidade quando a gente trata da materialidade. E boa parte dos bens culturais que nós vamos trabalhar aqui tem essa característica mais material, né? Ou seja, aquilo que a gente chama de tangível. O tangível é quando eu consigo, né, de alguma forma, tocar, né? Então, quando eu falo de um museu, né, quando eu falo de um prédio histórico, né, é algo que é tangível, né? Uma igreja. Então, apesar de ter elementos ali imateriais, porque as manifestações elas acabam ocorrendo e acontecendo nesses ambientes, o entendimento, né, que se tem em relação à realidade, ela vai se transformando também, né, a partir da dinâmica desse ambiente, mas ele é considerado como um bem tangível. E nós temos também aqueles bens culturais intangíveis, né, ou aquilo que geralmente a gente diz que a gente não pode tocar, né, porque ele é um bem cultural imaterial, né, e o bem cultural imaterial ele tem um dinamismo diferente
do bem cultural material. E em Londrina nós temos, a gente vai falar daqui a pouquinho, né, referências a bens culturais materiais e imateriais, né, que ajudam a entender, identificar aquilo que nós somos. Ainda, Caio, nesse sentido aí do bem cultural, só para fechar, nós temos ainda a ideia de que nós podemos identificar aqueles bens culturais que são considerados, né, como formais ou que tem uma formalização, que de alguma forma, né, passou por algum processo e foi considerado como um patrimônio cultural, então é uma formalização, geralmente por meio de um aspecto legal, né, e que passa no caso de Londrina, né, pela Diretoria de Patrimônio, pela Secretaria de Cultura, né, se é no nível estadual, nível nacional, tem os procedimentos para isso, mas também tem aqueles bens culturais que a gente chama que não são formais, né, são aqueles que não passaram por esse processo, mas ainda assim tem elementos que marcam a identidade de um povo. No nosso caso aqui, o nosso trabalho está voltado para esses bens culturais formais, né? Aquilo que por algum motivo, né, passou por um processo de formalização. A gente até gostaria de fazer um trabalho mais abrangente, mas, enfim, né, a gente tem que trabalhar em cima de recursos disponíveis, em cima de uma proposta da realização de um curta-metragem. Pretende-se que seja um filme com uma duração aproximada de 15 minutos, né? Eu, Caio Cesaro, estou como diretor desse projeto, diretor do filme. O Leandro está como o produtor, né, pesquisador, produtor, e nós aí já... acho que cabe aqui, né, Leandro, falar um pouco da motivação, o que levou a apresentar um projeto com esse perfil, né? Para mim, sempre me chamou a atenção o fato da cidade de Londrina ser extremamente jovem, mas também ser uma cidade extremamente preocupada, né, com a sua memória. Nós temos aqui uma cidade de 90 anos, nós temos um museu histórico da cidade extremamente estruturado, muito bem cuidado, com um trabalho de grande relevância, reconhecido por essa sociedade, por essa comunidade, né? Nós temos, como você falou, já itens formalizados como patrimônio histórico, cultural, reconhecidos pelo patrimônio nacional, pelos órgãos de patrimônio nacional, por órgãos de patrimônio estadual, né? E em Londrina, desde 2011, nós temos uma lei municipal de patrimônio, né? Então, e temos também um fundo de patrimônio que começou a ser colocado em prática, em ação, aí por volta de 2018, 2019. Então, chama muito a atenção essa característica de Londrina, né? Esse olhar é um olhar que vem tanto da cidade para os seus itens, quanto de fora para a cidade, né? Então, a ideia de realizar um curta-metragem é de realmente a gente refletir, né, nos múltiplos significados que a palavra refletir pode ter, né? Essa trajetória, essas marcas de Londrina, né? Caio, é importante porque muitas vezes quando a gente fala, né, que nós temos uma lei de patrimônio, que nós temos aí um fundo municipal de patrimônio, nós temos diversos bens tombados, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, que vai estar presente, que nós vamos abordar, né, no nosso documentário. Não é algo comum, né, porque parece que é normal. Não, a gente tem que uma lei de patrimônio, não é assim, né? Essa lei de patrimônio existe porque houve uma mobilização, né, da cidade em torno disso. Então, Londrina, apesar de ser uma cidade jovem, como o Caio colocou, 90 anos, né, uma jovem senhora, uma cidade que está iniciando, na verdade, a sua história. Quando a gente pensa sobre isso, eu já fui questionado várias vezes, né? Você vai patrimônio em Londrina? Né? Você vai trabalhar com patrimônio na cidade de Londrina, tem que trabalhar com patrimônio em Recife, tem que trabalhar em Paranaguá, mas em Londrina. Então, é um questionamento que a gente, né, já ouviu muito, mas tem ouvido menos. Isso também é interessante, né? A gente percebe que a população já vem entendendo, né, a importância do bem cultural, a importância do patrimônio cultural. O projeto Educação Patrimonial, que eu acompanhei e coordenei durante muitos anos, ele ganhou um prêmio nacional, né, como o melhor projeto de patrimônio, de educação para o patrimônio, concorrendo com cidades como Rio de Janeiro, como Recife, como Salvador, porque foi um projeto interessante para a cidade. E um documentário como esse, ele é importante, porque ele traz a questão do registro,
né? Então, Sim. nós temos a oportunidade de trazer um registro audiovisual em relação aos bens que já são tombados. E esse processo de tombamento, quando a gente fala em especial, né, o patrimônio material ou, né, salvaguarda, ou registro, quando a gente fala do bem cultural imaterial, ele não para, ele não parou. Então, se a gente for olhar o que está acontecendo na cidade hoje, tem uma diversidade de bens culturais que não estavam previstos, né, Caio, no nosso processo inicial, e que estão em processo de tombamento ou registro, né? E isso também demonstra esse processo aí de amadurecimento e de dinamismo que a cidade possui, e isso é importante, porque o audiovisual é uma forma de registro importante, de registro e também de educação, né, Caio? De mostrar, né, para a população, para a comunidade, um pouquinho sobre o que nós temos na cidade. Esse fato de mostrar para a população, acho que assim, quando a gente fala em preservar, a gente pensa especialmente na questão de conservar para que as futuras gerações tenham acesso, né? E quando a gente pensa nas gerações atuais e nas próximas, a gente percebe que o audiovisual é algo que está cada dia mais presente, né? Eu tenho uma filha de 6 anos e, puxa vida, o consumo de conteúdo audiovisual é muito grande, né? E isso faz com que a gente reflita e entenda a importância de, a partir de um tema como esse, transformar isso num conteúdo audiovisual, né? Nós ainda não temos um documentário específico sobre esses itens. Acho que agora nós podemos começar a falar deles, né, Leandro? Mas, claro, são ícones da cidade, portanto, em diversas produções audiovisuais eles já foram registrados, mas nunca com um olhar específico sobre esse viés, né? Então, esse trabalho sob a perspectiva de produção exigiu da gente uma grande pesquisa, né? É um trabalho todo que já foi realizado da pesquisa, um processo de pré-produção, de verificação, aí, de definição da linguagem, né, que vamos tratar isso, de um processo de se pensar as entrevistas, quem vamos entrevistar, quais são as locações, os lugares que nós vamos filmar. Então, tudo isso já está construído e, inclusive, dentro desse processo, a gente vai também estar remasterizando, recuperando imagens antigas da cidade, né? Então, esse projeto aqui, ele também faz uma conexão com outros trabalhos audiovisuais, cinematográficos existentes em Londrina, né? Então, Leandro, vamos falar um pouquinho desses prédios, né, desses equipamentos, da expressão tombada pelo município, né? Então, vamos começar pela expressão pé vermelho, né? Você pode falar um pouquinho, por favor, para a gente manter esse jogral? Claro, olha que interessante, né? Então a gente pode falar que uma expressão é um bem cultural, né? Então uma expressão pé vermelho. Quando a gente está tratando do patrimônio imaterial, nós estamos falando justamente daqueles elementos que marcam uma identidade, né? Como a gente colocou no começo. E a expressão pé vermelho é um desses elementos que marcam aquilo que nós somos, né? Então nós temos algumas expressões, alguns elementos imateriais. Pé vermelho, é claro, né? Então hoje é muito comum, né? E as pessoas aceitam muito, com muita tranquilidade, falar assim: ah, não, eu sou o pé vermelho, né? Eu costumo me apresentar que eu sou pé vermelho de nascença, né? Que eu nasci em Londrina e eu sou pé vermelho, mas tem muitas pessoas que vieram para a cidade e se consideram pé vermelho também, né? Porque vieram para cá e adotaram Londrina como sua cidade, que aliás é uma característica muito própria de Londrina. Muitas pessoas vieram de fora e continuam vindo, né? E adotando a cidade. Então, quando a gente trata de uma expressão, eu estou tratando de um elemento imaterial, né? É um elemento que marca a minha identidade, marca, né, quem eu sou, quem nós somos, né, a nossa identidade e um sentido de pertencimento. E é interessante porque essa expressão nem sempre foi tão bem aceita, né, Caio? Quando a gente E fala em pé ela... vermelho, né? Pois é, mas acho que tem uma coisa aí, né, Leandro? Quando a gente fala de intangível, né, imaterial, a gente está falando de algo que não pode ser tocado, né? Então, a expressão Exato. pé vermelho, a gente está usando ela aqui falando, ela tem múltiplos significados, ela é um símbolo da nossa cidade, da nossa região, né? Mas ela é algo que não pode ser tocado. É diferente Isso. de um prédio, como o Ouro Verde, por exemplo. Você vai lá e
visualiza a edificação, você pode tocar a edificação, né? Exatamente, Mas isso mesmo. sobre essa questão do pé vermelho, você por favor, né, continue falando um pouquinho dessa pesquisa, porque Sim. esse termo, por muito tempo, ele foi visto como pejorativo, né, Leandro? Exato, durante muito tempo foi feito algo. Porque assim, a expressão pé vermelho tem muito a ver com o processo de início da cidade, da chegada, né, dos primeiros à cidade. E a cidade, claro, a gente compreender que começou no. Aqui era mata, né? E muita terra. Então, ou era pó ou era barro, né? Então, Sim. quando você estava com chuva, era barro, quando não estava com chuva, era pó. E isso foi um desafio para os primeiros que aqui chegaram e enfrentaram, né, a construção da cidade. E de uma forma pejorativa, né, aqueles que vinham para cá falavam, nós vamos para aquela cidade onde as pessoas pisam no barro, onde as pessoas estão com o pé sujo, né, onde as pessoas têm o pé vermelho, a terra vermelha, onde você bate o vento e o pó suja toda a roupa, entra dentro de casa. Muitas pessoas vão se identificar com isso, né? Quando dá Sim. aquele vento, né? E isso é muito característico da nossa cidade. Então, no início, você falar em pé vermelho tinha um pouco esse caráter, né? Mas, por outro lado, o pé vermelho também caracteriza esse caráter empreendedor, né? Sim. Daqueles que chegaram, daqueles que vieram, daqueles que desbravaram. E a cidade ela tem uma característica empreendedora desde a sua constituição, né? Se a gente for pensar como que a cidade ela se constituiu, as primeiras pessoas que vieram para cá, né, as primeiras propriedades rurais, o núcleo urbano que se constitui na cidade, ela foi marcada também por esse sentimento de empreendedorismo e de inovação, né, de uma cidade que foi se transformando de uma forma muito rápida. Então, rapidamente, esse olhar do pé vermelho, que tinha essa característica, né, um pouco pejorativa, de uma cidade, né, de barro, de pó, né, ela foi se transformando, né, e foi trazendo outras características. E o imaterial, ele tem isso, né? Quando a gente fala em patrimônio imaterial, o patrimônio imaterial, por isso que a gente fala em registro, né, em você registrar, porque o próprio sentido da expressão ela vai se transformando no decorrer do tempo, né? E ela vai continuar se transformando porque isso aí é natural quando a gente trata do patrimônio imaterial. Então, o pé vermelho, o sentimento, né, que traz hoje é um sentimento muito mais positivo, né, do que foi, né, anteriormente quando você tinha essa relação, né, inicial com a cidade. Está muito mais vinculado a essa ideia né, das pessoas que vieram para cá, que desbravaram, que, né, construíram a cidade, empreendedor, inovador, né? Então, hoje a gente tem muito mais esse sentimento, né, mais positivo, mas isso foi construído, né? No decorrer do tempo, esse sentimento ele foi sendo transformado e foi sendo construído. Eu diria que hoje é um sentimento de orgulho, né? De orgulho, exatamente. Eu sou londrinense, nascido aqui, então, quando eu digo que sou pé vermelho, é uma expressão de orgulho, né? Exato. E é muito bonito ver a cidade reconhecendo isso e tornando isso a sua marca, né? Então, esse é um dos temas, um dos tópicos que o projeto, que o curta-metragem vai tratar, né? Nós temos também ali para falar, por exemplo, da mansão, né, do palacete da família Garcia, na Avenida Higienópolis, né? Ali a Avenida Higienópolis, que durante a década de final dos anos 40, início dos anos 50, se tornou a avenida, né, das residências dos Barões do Café, abrigou esse ícone, né, que até hoje é utilizado por uma agência bancária, mas que guarda essa memória da cidade, né? As pessoas que passam por ali a pé, de carro, de ônibus, no seu dia a dia podem ter essa referência, né? Então, e o que é interessante na história desse lugar, fora o uso como residência, uma casa que recebeu autoridades, né? Você tem também ali a própria iniciativa da família Garcia, né? A casa foi construída pelo Celso Garcia Cid, e depois, quando a família já não morava mais ali, houve um processo, uma preocupação para que esse bem fosse um bem tombado, para que ele permanecesse, para que, mais uma vez, repito, né, para que futuras gerações pudessem, né, ter essa referência também.
É isso mesmo. E é interessante, né, Caio, porque esse bem, aí estamos falando de um bem material agora, né, de um Sim, prédio. Então, e que traz referências de sentimentos também, porque vamos pensar a Casarão ou Higienópolis eram limites da cidade, né, sim, em um certo momento. Então, vamos pensar que ali foi o construído também essa ideia de estamos chegando, de desbravamento e de riqueza, né? de Porque a expansão, cidade né? de expansão, exatamente, a cidade está crescendo. E esse sentimento empreendedor que a gente comentou na expressão pé vermelho, que foi se construindo no decorrer do tempo, também quando a gente olha para a história dos Garcia em Londrina, né? A gente Sim, enxerga esse olhar empreendedor, né? E esse orgulho que nós temos de algumas marcas que ainda permanecem na cidade de Londrina. sim. E esse sentimento ele está presente. Então veja, mesmo quando a gente fala do patrimônio material, que é o tangível, né, a questão do pertencimento e do sentimento, né, Caio, ele está Sim. ali também presente. E é curioso, né, Leandro, porque isso, quando agora é o que se aplica ao casarão da família Garcia, mas também pode se aplicar aos demais bens tombados, você tem a questão do sentimento de quem, né, como eu mencionei, passa ali na frente diariamente, mas você tem também o sentimento de quem ali residiu, quem ali Exato, trabalhou, né, ou até mesmo trabalha hoje, né? Tudo isso é construção de experiência, é construção de significado, de sentimento, né, de pertencimento, como você falou. Existe um ponto de ônibus ali na frente, né? E o que acontece? Tem pessoas que todos os dias param naquele ponto para pegar um ônibus ou para descer de um ônibus e tem aquele espaço como referência, né? exatamente. Então, essas coisas são muito importantes, muito relevantes. E, às vezes, essas pessoas, elas têm um conhecimento da história daquele prédio, ou até mesmo não têm uma história daquele prédio, e mesmo assim constrói essa relação de pertencimento, de afetividade, né? Então, tudo isso Exato. são aspectos que a gente está, né, explorando nesse documentário. Até porque, né, Caio, um bem cultural ele não se constrói sem pessoas, né? Não, Existem pessoas, e isso que você falou foi muito importante, pessoas que viveram ou que vivem hoje naquele espaço, pessoas que se relacionam, né, de alguma forma com aquele ambiente que constrói histórias, memórias, né, referências. Então, um documentário como esse, ele busca trazer também essas histórias, essas referências, tanto do que foi, né, sim, da construção desse entendimento de um bem cultural, porque a ideia de um bem cultural ele se constrói no decorrer do tempo também, quanto às experiências presentes, né? Como que as pessoas estão sim, enxergando, como que elas se relacionam, né? Como que é o uso, porque um bem cultural tem que ser usado, em especial quando eu penso no bem cultural material, né? Tem claro. que ter um destino, tem que ter um uso, né? E o uso é interessante porque as pessoas também criam relações, né, com aquele bem cultural a partir do Sim. uso que se dá. Eu acho que cabe também aqui um outro esclarecimento, né, Leandro? Porque quando a gente fala, às vezes, em patrimônio tombado, dá a impressão de que não se pode fazer mais nada no prédio ali, né? Dá Isso, a impressão de que determinados usos não são possíveis, né? Então, eu acho que cabe falar um pouquinho disso também, porque quando um bem ele é considerado tombado, isso significa que houve um reconhecimento. Claro, aí o que se preocupa, né? A sociedade preocupa-se em preservar as características o mais próximo do original possível, né? Mas exato, também vem crescendo o entendimento de que, enfim, a cidade se desenvolve, a cidade avança, então é preciso ter alguma flexibilidade nisso. E aí sempre se busca resolver, claro, amparado por leis, mas também pelo bom senso, né? Então, eu tive uma experiência passando pela Secretaria de Cultura, lidando diretamente com essa questão do patrimônio histórico da cidade, e o que a gente vê é que falta muita informação para as pessoas, né? Porque quando as pessoas entendem os objetivos da lei, os limites que ela dá, né, no caso dessa lei de patrimônio municipal, elas percebem que não há tantas limitações assim, né, para aquele exato. prédio, porque ele vem, se existe essa intenção de preservá-lo, de mantê-lo de pé, então esse é um instrumento que só vai ajudar para que isso continue acontecendo, para que isso se efetive, né? Não é o contrário.
É verdade, Caio. Eu acho que a gente tem um exemplo bom, além do Palacete dos Garcias, um outro bem que está na nossa lista, porque é um bem tombado, ele tem tombado tanto pelo patrimônio, tombado pelo patrimônio estadual, porque também a gente tem que entender que existem níveis de tombamento e registro, né? Nós temos o nível municipal, o nível estadual e o nível nacional. Então, alguns dos bens que a gente trata aqui se refere ao município, como é o caso da expressão para vermelho, e alguns bens se referem ao estado, né? A gente está falando aqui do Palacete, né? E estamos falando Sim, também que eu gostaria de aproveitar a deixa e falar do Ouro Verde, né? O Ouro Verde, ele é muito interessante porque o uso dele, né? Ele é um teatro, então ele está vinculado às artes, cinema, né? E é interessante porque há uma mobilização muito grande em relação ao cuidado do Ouro Verde, em especial após o incêndio que, né, acabou sofrendo, e a gente percebeu como que aquilo foi doloroso para a cidade, né, sim, enxergar, né, o bem cultural, né, enxergar o Ouro Verde nessa situação. Mas é interessante o que você falou da questão da importância de um bem tomado, os limites e também, né, o sentido de proteção, que hoje nós estamos discutindo a revitalização do calçadão, né, em sim, frente do Ouro Verde, que a gente chama, acho que é trecho 5, né, Caio, que é o nome sim, que o pessoal que se dá aquele trecho do calçadão, e só foi possível, na verdade, a gente cuidar daquele trecho do calçadão, e hoje está se falando de uma revitalização, né, completa daquele trecho por conta do Ouro Verde. Né? Porque sim, quando você tem ali o tombamento do Ouro Verde, você tomba o prédio, você tem que cuidar, manter as características, né, daquele prédio, mas também tem que cuidar daquilo que está próximo a ele, do entorno, para que não haja uma descaracterização, né, em relação à forma como as pessoas também se relacionam, enxergam, né, quando a gente está no calçadão, você vem andando, você consegue enxergar de longe, né, o Ouro sim. Verde, o calçadão é uma curva, né, ele é ali Isso, uma, e aí você vai chegando, você vai vendo, ele vai se revelando, né, para quem está caminhando ali pelo calçadão. Então, é sim, interessante também entender que o tombamento do Ouro Verde, além de você cuidar de proteger esse bem cultural, que é esse tombamento a nível estadual, você acaba também, de alguma forma, cuidando e protegendo o calçadão, né? E que hoje se fala numa revitalização que só é possível graças a esse processo. sim. E aí também, quando a gente fala no Ouro Verde, né, que começou como cinema, que na década de 70 passou para a Universidade Estadual de Londrina e ampliou aí as suas formas de uso, a gente está falando também do conjunto com o Autolon, né, que é Exato. projeto do Vila Nova Artigas e Carlos Cascaldi, né. Aí a gente passa para um outro equipamento que é a nossa antiga rodoviária, a quarta rodoviária de Londrina, ali na Sergipe, que hoje é o Museu de Artes da cidade, né? Isso. É um prédio também que foi tombado pelo patrimônio estadual primeiramente, né? E agora, recentemente, recebeu o reconhecimento nacional, foi tombado pelo patrimônio nacional, e ele tem uma série de características, né, que o fizeram se tornar um bem tombado. Ele tem a questão do uso, que a gente já mencionou, ele tem a questão da sua arquitetura, né? Então, são uma série de referências que fazem daquele prédio um dos ícones da cidade, né? É verdade, cara. Sabe que a gente está falando aqui de alguns bens culturais que tem ali elementos que os aproximam, né? Além da questão da cidade, da identidade. A gente acabou de falar do Ouro Verde, estamos falando agora, né, da antiga rodoviária, e é interessante, eu gosto de chamar de antiga rodoviária, porque eu Sim, entendo que a rodoviária é um elemento de identidade, né? Eu tenho histórias ali. O meu pai era motorista de ônibus, então eu me lembro claramente do meu pai estacionando o ônibus ali, né? Ou eu ir encontrá-lo, né? E ficar esperando na Praça dos Peixinhos, né? sim. Então, assim, Naquela época tinha peixinhos, né? naquela época tinha Peixinho, exatamente, e que na verdade integrava, né, ali a rodoviária com a estação ferroviária, então tinha todo um, Sim, um elemento ali de aproximação, né, entre esses prédios. E a questão da antiga rodoviária, você tem esse elemento, você tem o elemento arquitetônico, um sim, diferencial arquitetônico muito significativo, é uma obra de arte,
por si só, né? Tem pessoas que vêm para Londrina para conhecer a rodoviária do Artigas, né? E vêm, eu já presenciei isso, né? Pessoas que vêm até a Unifil, né? onde eu atuo como professor, no curso de arquitetura, e falam, Leandro, eu quero ir lá conhecer, né, a rodoviária do Artigas, né? Porque o Artigas tem um nome nacionalmente reconhecido. E nós temos internacionalmente reconhecido, nós temos obras aqui, né, relevantes. A gente falou aqui do Ouro Verde, estamos falando aqui da antiga rodoviária, hoje Museu de Arte de Londrina, que tem um reconhecimento nacional, e também da Casa da Criança, né, onde hoje, né, é a atual sede da Secretaria de Cultura, mas que também é uma obra, né, significativa aí que a gente pode trabalhar nessa unidade, né, Caio? Sim, ela também é uma obra desses arquitetos. Ela foi a primeira creche pública de Londrina, né? E no caso da Casa da Criança / Secretaria Municipal de Cultura, ela foi tombada pelo patrimônio municipal, né? Por essa lei. A partir do instrumento dessa lei de 2011, o primeiro edifício tombado é a Casa da Criança, que está ali em frente à concha acústica, né? E aí falando, né, retomando essa sua colocação sobre o entorno, então, ao fazer esse tombamento do prédio da Secretaria de Cultura, você também cria uma proteção, por exemplo, para a concha acústica, que já em determinados momentos foi alvo de sugestões de se fazer um estacionamento, né, e etc., né? Então, eu acho que também um outro aspecto importante para falar dessa questão do patrimônio é que ele acaba fazendo com que a cidade, para mexer nesses bens referenciais, ela reflita mais, né, Leandro? Exato. Nada, né, é imutável, mas quando você tem esses instrumentos, você acaba refletindo mais com qualquer movimento de transformação deles, né? Exatamente. A gente enxerga isso muito, muito claramente hoje na cidade, quando a gente vê movimentos como o Novo Centro, né, o movimento ali que é liderado pela CIL, e que tem várias entidades participando e discutindo, quando a gente vê ali a Associação da Concha, né, um movimento forte também que vem cuidando e que vem pensando, né, o centro, a gente tem ali hoje a ML Cultural, nós temos ali o próprio Vila Rica, né, que o Espaço Vila Rica. O Espaço Vila Rica, antigo cinema, né? Acho que muitas pessoas têm ali, né, lembranças e referências. Então é interessante isso, cara, porque quando a gente está tratando dos bens tombados, a gente está falando ali agora da Casa da Criança, que já foi biblioteca, né? E hoje é Secretaria Municipal de Cultura. Legal que a gente vê os usos, né? Que vai se dando esses espaços. E biblioteca infantil também ali biblioteca hoje, infantil. Né? Hoje é biblioteca infantil, exatamente. Também. A gente consegue enxergar claramente como que esse movimento ele traz um olhar diferenciado, não só para ele, né? Não só para esse bem, como você colocou, a própria concha acústica, o entorno, e ali naquele entorno nós ainda temos o antigo fórum, né? Que é atual, onde hoje é a biblioteca, que também tem um tombamento municipal. Tudo isso faz a gente pensar no cuidado da cidade, não só olhando para esses bens, mas olhando o entorno, né? Olhando o todo. E eu concordo com você, cara. Eu enxergo o movimento de cuidado com a cidade, né? E passa, sim, com certeza, por esses debates em torno dos tombamentos e dos registros. E eu, né, especialmente em relação aí ao espaço da Biblioteca Pública Municipal hoje, né, e o antigo fórum, ali é impressionante. Quando eu estava secretário de Cultura, quando fizemos o tombamento, né, ali a formalização do tombamento daquele prédio, e na ocasião, algumas pessoas que estavam presentes falavam, né, olha, meus pais se casaram aqui, outras pessoas falando, nossa, aqui eu estudei, foi graças a esse espaço e aos livros que existiam aqui, ou que existem ainda, né, que eu consegui estudar e passar no vestibular, né? Então você vai vendo também, além da edificação, né, que é um monumento da nossa cidade ali em frente à catedral, em frente ao bosque, você tem também toda essa referência de relação de pertencimento, de sentimento, né, de orgulho, e de certa forma a gente vê que esse conjunto, né, Leandro, nós falamos aqui
da Expressão Pé Vermelho, falamos do casarão da família Garcia, o palacete da família Garcia, nós falamos do prédio da antiga rodoviária, hoje Museu de Arte, nós falamos do Ouro Verde, né? Cine Ouro Verde, depois Cine Teatro Ouro Verde, nós falamos também aqui da Casa da Criança e do prédio do Fórum / Biblioteca Pública Municipal. Esse é o conjunto de prédios que estão formalizados como bens tombados do município. E esse é o foco, são os ícones, né, as referências que se tornam o tema central desse projeto, né? E aí você vê, nós estamos já numa conversa com um pouco mais de 30 minutos, e o filme a gente vai buscar os 15 minutos, né? Então a gente vai precisar ser bastante conciso, e para isso nós vamos ter ajuda aí de diversos pesquisadores, diversas pessoas, né? Então, acho que um pouco aí do processo de pesquisa você apresentou, mas eu queria que você falasse um pouco mais de como é que tem sido o desenvolvimento dessa pesquisa, dessa produção, né? Bom, Caio, a gente falou bastante aqui da importância do olhar da cidade, né, do olhar que nós temos para o patrimônio como elemento de identidade. E falamos bastante sobre a importância de ter esse olhar tanto naquilo que foi, né, quanto no processo de transformação que esse bem cultural tem tido e como a gente tem enxergado isso hoje. Eu penso que esse é um olhar que nós temos que ter, né? Esse é um cuidado que nós temos que ter. Então, quando a gente olha para o bem cultural, eu tenho que entender como que ele se constituiu, né, como que ele se formalizou antes mesmo de ser um bem cultural, né, porque a gente tem que entender que todos esses prédios ou expressão Pé Vermelho, ela já existia antes de ser bem cultural, né? Então já tinha ali as suas referências, as suas histórias, né? E isso a gente tem que considerar, né, quando a gente vai trabalhar na construção desse documentário, mas também ter um olhar contemporâneo, presente, né, de como que as pessoas enxergam ou se apropriam, porque o bem cultural ele tem que ser apropriado, né? Se não houver uma apropriação do patrimônio cultural, ele não vai ser cuidado. Então, essa é uma coisa que eu sempre brinco, né? Que se eu não me apropriar do bem cultural, eu não vou cuidar do bem cultural, e esse bem que é tombado, ele corre o risco de tombar, né? Tombar no sentido de cair, como a gente vê em vários lugares do Brasil, bens tombados que, por falta de cuidado, desabam. Não é o nosso caso aqui em Londrina, né? Porque estamos vivendo um momento muito positivo em relação a isso. Então, dentro desse processo de pesquisa, também é entender como que se tem olhado, qual que é o olhar que se tem hoje para esses bens culturais, como que eu enxergo, né, esses bens culturais dentro da lógica da cidade de Londrina, e um processo de educação, né, porque eu acho que um dos grandes papéis que esse documentário vai ter é justamente servir como elemento de educação para o patrimônio, de educar para o patrimônio. Quando a gente fala em educação patrimonial, né, a gente está falando de um educar para o patrimônio, para que as pessoas possam entender um pouco melhor o que é o bem cultural, como se dá esse processo de tombamento, também vamos abordar isso no nosso documentário, né? Como que acontece esse processo, e de que forma que esses bens culturais eles podem ser apropriados pela comunidade e cuidado pela comunidade. Então, a nossa intenção aqui é trabalhar tanto com aspectos históricos, de como se constituiu aquele bem, como o olhar, né, contemporâneo, um olhar presente em relação a esse patrimônio. E pensando nesse processo, Caio, a gente sabe que quando eu busco esse olhar para o passado em especial, em muitos momentos a gente tem dificuldade de encontrar talvez imagens e encontrar, né, material sobre isso. Mas nós sabemos que você tem feito um trabalho muito bom em relação a isso, né, Caio? Porque nós temos encontrado algumas referências tanto em fotografia quanto em filmes, que têm sido trabalhados e restaurados, inclusive, pelo Caio, e que vai se incorporar, de alguma forma, ao nosso documentário, né, Caio? É aquilo, né, Leandro? A gente, quando concebe, né, tem essa questão de trabalhar um projeto de filme, como é esse caso, você tem que pensar nos elementos de imagem, de som, né, de texto. Então tem as legendas que você vai colocar, tem os sons, e os sons são o som ambiente, a música, os sons de arquivo, as falas das pessoas, dos entrevistados, ou uma possível narração. Quando você pensa na imagem, você tem que pensar nas cores, na luz, né? Então, como nós estamos trabalhando com ambientes, nós precisamos pensar no uso da luz natural, como é que você vai
que momentos do dia você vai captar essas imagens, que momentos, que estações do ano, porque a luz, né, às vezes no dia a dia a gente não percebe, mas ela vai se alterando ao longo do ano, o tom e também a posição de sombras que são geradas, né, e tudo mais. A intensidade da luz muda também ao longo do ano, por conta das estações. Então, há uma série de quesitos, né, do ponto de vista de direção de arte, pensar as cores que vão ser trabalhadas, considerando que esses prédios já têm as suas próprias cores, as suas próprias matizes, né, ou as suas paletas. E nós temos também depois a questão toda da pós-produção, que é juntar tudo isso, a montagem, que vai ter que dar a concisão, né, o dinamismo de você revelar essa história. A gente vem também tendo uma preocupação muito grande para que esse projeto não fique, depois de pronto, não seja 1 ou 2 exibições, mas que ele possa entrar num processo educacional e que possa atingir um público, né, crianças aí do ensino fundamental, ensino médio. Então, nós estamos buscando concatenar tudo isso, né, e entregar à cidade de Londrina um grande projeto, né, um grande curta-metragem, né, buscando aí nessas questões estéticas, nessas questões informacionais, construir um filme que fique, né, que permaneça e que possa representar uma contribuição a todo esse processo da memória de Londrina, né? Perfeito, Caio. Você vê quanta coisa bacana, né? Agora nós vamos continuar o nosso trabalho, né, Caio, para que a gente possa finalizar esse documentário. Então fiquem atentos, a gente vai, né, divulgando, a gente vai comunicando vocês. Sigam as redes sociais da Educriativa, né, que vocês vão encontrar ali as informações mais atualizadas em relação, né, a esse documentário. Lembrando, né, Caio, que esse documentário ele é viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, né? Então, sim. A Lei Paulo Gustavo, né, garante recursos para diversos projetos. Londrina hoje tem diversos projetos na área de audiovisual que tá caminhando, e muito por conta da Lei Paulo Gustavo, e essa lei ela foi operacionalizada aí pela Secretaria Municipal de Cultura. Então, né, é um agradecimento aí a toda a equipe da Secretaria Municipal, que vem se esforçando muito para garantir, né, que esses recursos cheguem, né, até a ponta, cheguem, né, até a comunidade, e acredito que isso tem acontecido. Caio, acho que... Vamos lá. Como eu queria também pegar esse gancho, né, Leandro, e falar da geração de oportunidade de trabalho e renda, né, que esses recursos, ao possibilitar a realização desses projetos, né, também proporcionam. Nós temos aí hoje um número bastante significativo de pessoas, de jovens, na verdade são pessoas de todas as idades, né, que estão aí trabalhando dentro de produções audiovisuais. Tem pessoas que, inclusive, estão sobrevivendo, vivendo, né, construindo suas carreiras com isso, né? Assim como é o meu caso, outras pessoas também estão fazendo isso, porque o audiovisual, como eu já destaquei, ele vem sendo cada vez mais utilizado, seja para uma questão estética de se fazer um filme, seja por uma questão de registro, né? E isso tem gerado essa oportunidade. Londrina também vem crescendo, né? Temos o LAV, que é o Londrina Audiovisual, que é uma governança do audiovisual que faz parte do ecossistema de inovação de Londrina. Então, ali, atualmente, nós estamos aí sobre a presidência do Ed Mansan, vice-presidência do Lucas Balcone, e nós temos feito um trabalho importante nesse sentido, e a cidade mostra cada vez mais o seu potencial para o audiovisual, né? Também aqui, voltando a falar do nosso curta, do projeto Patrimônio Cultural Londrinense, Bens Tombados, Itens Listados e os Instrumentos de Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural de Londrina, acho que vale aqui, né, é importante fazer um agradecimento à Universidade Estadual de Londrina, ao Museu Histórico de Londrina, à Secretaria Municipal de Cultura, né, porque estão entre as principais fontes de informação para esses projetos, né? Também há um número grande de pessoas que a gente já conversou, já entrevistou, para que a gente pudesse ter as informações para trabalhar esse documentário, né? Como você falou, nós vamos utilizar fotos do passado, imagens do presente, vamos fazer a remasterização de trechos também de filmes do passado. Nós temos, por exemplo, registrado, Leandro, a inauguração
do Fórum de Londrina, né, onde hoje é a Biblioteca Pública. Então, aquele evento terminou com uma churrascada no bosque, por exemplo, para você ter uma ideia, né? Nós temos também registrada a inauguração da rodoviária de Londrina, né, dessa antiga rodoviária. Então, isso são registros do Rico Mujihara, mas o próprio Orlando Vicentini, quando fez o seu filme sobre os 25 anos de Londrina, o Jubileu de Prata de Londrina, em 1959, também fez belos registros da rodoviária, né? Essa rodoviária da Rua Sergipe, ali, que faz o conjunto com a Rocha Pombo e também com o prédio do Museu Histórico, a antiga ferroviária, né? Então, ele também fez belos registros dali, que também são marcas da história. Então, aqui fica o agradecimento para quem nos acompanhou, está nos acompanhando, né? E também nós, através da Educriativa, ali no nosso site, temos as nossas redes sociais. Caso você queira colaborar com a gente, sinta-se convidado, sinta-se convidada, né? A gente quer construir juntos essa história, que é uma história coletiva, né, Leandro? É isso aí, cara, é uma história coletiva, temos que ter isso muito claro, né? Que, como você mesmo colocou, já, né, existem vários registros feitos, né? E certamente iremos, né, abordar, trabalhar com esses registros e também preocupados aí com o olhar contemporâneo. Então fica o convite aí, quem quiser ajudar, tiver material, de repente, né, Caio, também Sim. estamos aqui, né, à disposição. Bom, pessoal, vamos agradecer aí a presença de todos, né, que nos acompanharam nessa nossa live. Espero que vocês tenham gostado, tenham ficado aí, né, curiosos em relação ao documentário. Nos acompanhem nas redes sociais, que em breve teremos novidade, né, Caio? Sim, vamos. A gente tem aí a intenção, né? E vamos trabalhar para isso, para estar sempre, periodicamente, né? Divulgando aí as coisas que a Educriativa vem fazendo. É isso aí. Pessoal, até mais então. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente. Até uma próxima, né? E parabéns a Londrina, 90 anos.